pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a Bíblia que você tem em sua casa com tanto carinho, com tanto amor. Você tem a Sagrada Escritura na sua casa? Você tem a Santa Bíblia aí com você? Olha, na nossa casa pode faltar qualquer livro, mas não pode faltar a palavra de Deus. E não está na nossa casa apenas para ficar num móvel, num cômodo, para que as pessoas chegando até identifiquem que nós somos cristãos, que nós oramos. Mas a palavra de Deus, ela precisa estar mais do que na nossa casa. Precisa estar também no nosso coração. É para ser lida, é para ser amada, é para ser carregada conosco para onde nós formos. Então, tome a palavra de Deus com você agora. Se você ainda não tem uma Bíblia, você precisa ter a sua. Deus vai prover os meios para você adquirir a sua Bíblia, porque ela é necessária a você, tá certo? Então vamos abrir a palavra de Deus em João, no capítulo 4, versículos de 43 a 54. Você abre conosco. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Diz assim a palavra do Senhor. Passados 2 dias, Jesus foi para a Galileia. Jesus mesmo tinha declarado de fato que um profeta não é reconhecido em sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que fizeram em Jerusalém por ocasião da festa. Pois também eles tinham ido à festa. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei, cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, nunca acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele respondeu: pode ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho vivia. O funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: ontem, à 1h. Ontem, à 1h, a febre passou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito: teu filho vive. Ele então passou a crer, juntamente com toda a sua família. Também este segundo sinal, Jesus o fez depois de voltar da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui no final diz assim: também este segundo sinal, Jesus o fez depois de voltar da Judeia para a Galileia. E só neste versículo já tem uma revelação do Senhor para nós. Deus já está falando conosco bem aqui, comigo e com você. Você percebeu que 2 vezes esta palavra chama essas situações de sinais? Jesus fala: se não virdes sinais, não acreditareis. E depois lá no final diz assim: também este segundo sinal, Jesus o fez depois de voltar da Judeia para a Galileia. Por que um sinal? Por que não um milagre? Por que a palavra de Deus não chama simplesmente de milagre? Existe uma diferença entre sinal e um milagre? Existe. Este sinal é um milagre de Deus. Mas ele, além de ser um milagre, ele é um sinal. Porque o sinal é aquilo que aponta para uma coisa maior. O sinal, ele não é simplesmente um milagre, mas ele aponta para aquilo que ele não é. O que um sinal faz?
O que este sinal aqui faz? Ele aponta para Jesus como o Senhor da vida. Quando nós passamos por um lugar e que nós vemos uma placa é um sinal. Um ícone é um sinal. E o que esse ícone, o que essa placa diz? A placa diz, é por aqui, mas ainda não é aqui. Quando você vai num lugar e que você vê uma seta escrito siga, você fica contente, porque se é para seguir em frente, é que você está no lugar certo. Mas ao mesmo tempo que ela diz siga e você se alegra com aquela placa, você sabe, não é ali. Este milagre era um sinal de algo muito maior, um sinal de que Jesus é a vida verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus tem o poder sobre a morte. Jesus tem o poder de dar a vida a este homem, mas mais ainda, Jesus tem o poder de ressurgir dos mortos. A morte é incapaz de conter nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus tinha acabado de viver uma experiência ali na Galileia. E uma experiência que não o deixou muito contente, não. Essa palavra começa contando. E quando Jesus chegou ali, quando ele passados 2 dias e ele foi para Galileia, conta que a palavra que eles o receberam bem. Mas o receberam bem por causa dos sinais que ele tinha feito. E a palavra de Deus até põe isso entre parênteses, como que um comentário que não podia deixar de ser colocado aqui. Porque Jesus mesmo tinha declarado, de fato, que um profeta não é reconhecido em sua própria terra. Quantas dificuldades Jesus enfrentou na Galileia, com seus amigos, com seus parentes, com seus conhecidos. Todo mundo conhecia Jesus. Viram Jesus nascer. Viram Jesus crescer. Viram Jesus brincando. Brincando com seus primos. Brincando com seus amigos. Viram aquele menino fazendo as suas peraltices. Conheciam a mãe dele. Conheciam Maria. Tinham visto Maria carregar Jesus no colo. Amamentar Jesus. Tinham visto José educando Jesus, levando seu filho para trabalhar. Ele frequentava o templo juntamente com todos. Não era possível que alguém ali tão próximo deles, tão íntimo deles, pudesse ser o Filho de Deus, pudesse ser o Messias. Eles não conseguiam acreditar, porque eles não olhavam para Jesus, eles olhavam para as aparências. Eles não olhavam para o que Deus estava fazendo e fazia na vida de Jesus. Eles olhavam para o homem que eles conseguiam enxergar, que tinha crescido no meio deles. E quando Jesus começou a fazer as coisas que fazia, Jesus não era bem acolhido, ele não era bem-vindo. E muitas vezes Jesus disse isso, disse com uma dor no coração. Um profeta não é bem recebido na sua própria terra. E disse isso para os fariseus. Quantos profetas foram mortos em Jerusalém, que é a cidade dos profetas? É a cidade dos profetas, mas todos os profetas vêm para morrer aqui. Essa dor no coração do Senhor, que nós um pouquinho já experimentamos. Porque quem já tentou evangelizar dentro de casa, sabe que não é fácil. Quantas vezes você já escutou, ou grande parte das pessoas já escutaram isso, viu? Talvez você seja uma exceção, mas muitas pessoas escutaram. Você vive na igreja, mas você não muda. Olha o seu comportamento. Porque a pessoa olha para os nossos defeitos, para as nossas falhas, mas não consegue olhar e enxergar o que Deus está fazendo conosco. Que nós estamos em transformação, que nós estamos em santificação, nós não estamos prontos ainda. Não somos de todo santificados. Nós estamos em processo de santificação. Jesus já nos santificou por inteiro, mas nós ainda estamos nos deixando santificar. A graça toda já nos foi dada, mas nós estamos absorvendo esta graça, nós estamos nos abrindo a esta graça. E quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: ué, onde é que está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Você não reza, você não vive dentro da igreja? Cadê ele que não te responde? Ou você não está pedindo por esta situação que mude, que se transforme essa situação,
que se desfaça essa dificuldade que nós estamos vivendo. Já aconteceu isso com você? Ou de você tentar dizer uma palavra de Deus e alguém lhe falar: olha, não venha com essa história para cima de mim, que eu conheço muito bem você. Eu sei de que barro você é feito. Nenhum profeta é muito bem acolhido na sua casa. Nenhum profeta é bem recebido na sua terra. E quando receberam Jesus bem, Jesus sabia o motivo pelo qual eles estavam recebendo. Por que que receberam Jesus bem? Diz a palavra de Deus: receberam bem por causa dos sinais, porque eles tinham ido à festa lá em Caná da Galileia, e eles viram Jesus transformando água em vinho. Então, se Jesus podia fazer uma maravilha como aquela, eles estavam feitos. Já pensou o comércio que eles iam poder fazer? Cada pote que se enchesse de água transformado em vinho, era muito dinheiro que eles iam ganhar. A facilidade de você participar de uma boa festa de graça, porque ali na família tinha um fazedor de vinho, tinha um homem poderoso, um homem que realizava sinais, maravilhas. Mesmo os que não acreditavam que Jesus era um homem vindo de Deus, tiveram que se dobrar diante do sinal que ele tinha realizado. O sinal estava ali e ninguém podia negar. Eles não estavam interessados em crer, mas estavam interessados em desfrutar dos privilégios de estar na companhia de Jesus, em tirar proveito daquela situação. E foi isso que magoou o coração de Jesus. Porque Jesus queria que eles entendessem que aquele milagre era um sinal. Um sinal que mostrava que entre eles Deus estava presente. E que onde Deus está presente, as coisas se resolvem. Onde Deus está presente, a salvação ali está. Depois, mais tarde, um outro sinal vai acontecer, lá em João 6, em que Jesus vive a mesma coisa. Ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, aí ele saiu de uma margem do lago, foi para outra margem, cruzou pelo meio do lago. Era para ser mais rápido indo de barco, só que o povo que estava com ele chegou do outro lado antes dele. Eles foram correndo e foram bem rápidos. E quando Jesus os viu, Jesus não se deu por satisfeito, não ficou contente. Por quê? Ele disse por quê. Vocês estão aqui porque comeram pão de graça. Vocês não entenderam que o pão de graça foi um sinal de que eu sou o pão da vida. Que quem tem comunhão comigo não morre, mas vive para sempre. E agora esta situação estava acontecendo aqui porque estes homens estavam acolhendo Jesus bem, não por causa que acreditavam nele, mas por causa do vinho. Diante dos milagres do Senhor, diante das maravilhas de Deus, diante de Deus que é uma maravilha para nós, as águas se dividem, gente. As pessoas se dividem. Lembra quando Jesus disse que no último dia será separado os carneiros dos cabritos, o joio do trigo, os bons dos maus? No momento em que a gente se encontra com Jesus, mesmo nessa vida, a separação já começa. Mas como assim a separação? A gente começa a separar os crentes dos clientes. Tem aqueles que são crentes em Jesus. São aqueles que creem no Senhor, que estão com Ele porque sabem que Ele é de Deus, sabe que Jesus é Deus. São aqueles que sabem que com Ele estão salvos, e que foram salvos pelo amor, e que, se sentindo amados por Deus, amaram a Deus profundamente, se entregaram a Jesus, estão com Ele até o fim. E quando Jesus lhes pergunta: também vós não ireis embora? Estas pessoas respondem: a quem iríamos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Estes são os que creem. Estes são os crentes em Jesus. São os que têm fé. Se divide, não divide? Divide entre crentes e entre clientes. Quem são os clientes de Jesus? São aquelas pessoas que se aproximam de Deus somente na hora que precisa. Que se aproximam de Deus para pedir uma cura, para pedir um milagre, para pedir um emprego, para pedir um bem. Mas assim que conseguem o que querem, fazem igualzinho uma pessoa que vai numa mercearia. Ela vai para comprar,
assim que ela pega o produto, ela vira as costas e vai embora. Chegam a Deus, chegam a Jesus, para alcançar aquela graça que tanto necessitam, mas depois que conseguem a graça necessitada, a graça necessária, viram as costas e se esquecem de Deus. Era isso que Jesus aqui não queria. Nós também agora estamos diante desta encruzilhada. Nós agora também precisamos pegar um caminho, e o sinal está apontando para nós. A placa está dizendo, vá por aqui. Este milagre está dizendo, vá por aqui. Você quer pegar o caminho dos que creem em Jesus, ou daqueles que são os clientes de Jesus? No passado eram chamados clientes, sabe quem? Os mendigos que ficavam à porta dos senhores. Aqueles grandes senhores feudais, né? Que tinham grandes terras, tinha a sua fortaleza, tinha o seu castelo, tinha a sua casa fortificada. Havia uma multidão de pobres que ficava ali na porta daquele homem, esperando os restos de comida, esperando o pãozinho de cada manhã. Essas pessoas eram chamados os clientes do Senhor fulano. Eram aqueles que levantavam de madrugada e ficavam de plantão ali na porta, esperando por um pedaço de pão. Quem você é? Você é daqueles que creem em Jesus? Ou você é daqueles que estão à espera de que Jesus lhe dê alguma coisa? Quem tem Jesus tem tudo, meu irmão. Você precisa ter Jesus na sua vida. Eu preciso ter Jesus na minha vida. Quem tem Jesus tem tudo. Não lhe falta coisa alguma. Tem o necessário para cada dia. Tem o pão como seu alimento. Tem a roupa para cada dia. Tem o necessário para viver. Às vezes de uma maneira pobre, mas vive com dignidade. Jesus tinha enfrentado dificuldades com estes homens, mas não só com eles, com a sua família, com seus parentes, com seus conhecidos. Porque eles olhavam para as aparências, não viam que ele era aquele que Deus tinha enviado. Hoje nós estamos num mundo que quer nos fazer ver um Jesus de aparências, preso simplesmente num Jesus histórico. É muito importante que a gente conheça o Jesus da história, porque Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso Jesus não se resume a um Jesus histórico, a um Jesus que entrou na história, um homem bom, um homem diferente, um grande nome que marcou a vida da humanidade. Jesus é Deus. Deus veio nos visitar. E quem se limita a um Jesus histórico fica nas aparências, como estes homens aqui estavam nas aparências. É preciso dar o passo da fé. É preciso crer. Só quem crê faz a experiência. Só quem crê passa do caminho, passa do grupo, dos clientes de Jesus, para os que creem em Jesus. Só quem crê faz a experiência do milagre. Quem não crê fica só no pão. Mas quem crê faz a experiência do milagre. E para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Não é necessário tantos desdobramentos, porque o Espírito Santo dá testemunho no seu coração, no seu interior, de que Jesus está com ele, de que a vitória virá, de que os problemas vão passar, de que as dores vão passar, de que esta vida vai passar, mas que Jesus permanecerá. Mas a pessoa que está presa às aparências, nenhuma explicação é possível para ela. Mas ali no meio daquele grupo, daquela turma, havia um homem que acreditava. Era um estrangeiro. Era alguém a quem não se cabia as promessas da Escritura. Ele não era do povo de Deus. Ele não era um dos escolhidos. Mas ele acreditou. Havia um homem ali, diz a palavra de Deus, oficial do rei, um funcionário do rei, um homem que tinha autoridade, que acreditou em Jesus. E veja como acreditou. Ele era um oficial do rei, ele era uma autoridade. Ele tinha poder de fazer e desfazer ali em Israel. Mas esse homem não foi a Jesus como um oficial do rei. Este homem foi a Jesus como um necessitado, um humilde. Ele foi a Jesus e fez ali o seu pedido. Ele não mandou. Ele simplesmente se dobrou na presença do Senhor. E disse: meu Senhor, meu filho está à beira da morte. Vai morrer a qualquer momento.
está quase morto. Vem comigo para que o meu filho viva. Não era uma ordem, era um convite. Ele se colocou humildemente na presença de Jesus. Não ordenou, ele pediu. Ele reconheceu que Jesus, se tivesse de ir à casa dele, teria que ir por misericórdia. A primeira coisa importante que a gente aprende com esse homem, que eu aprendi com ele, e que será tão bom se você aprender também, seja humilde na presença de Deus. Não vá com argumentos para negociar com o Senhor. Deixa cair os seus méritos. O Senhor não te atende por causa dos seus méritos. Tem pessoas que batem no peito com muito orgulho e dizem: eu não tenho pecado, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz o mal a ninguém, não tenho pecado. Então a pessoa, até quando vai rezar, a gente quando pensa assim, até quando a gente vai rezar, a gente negocia com Deus e diz: eu sou um homem santo, eu sou um homem justo, eu não faço mal contra ninguém, o Senhor precisa me atender. Não, não faz assim. Você não precisa negociar com Deus. Deixa cair seus méritos. O que é o meu mérito diante daquele que me deu tudo? Vai com humildade na presença do Senhor. Não fica ancorado nos seus títulos de cristão, de ministro da Eucaristia, de ministro da palavra, de coordenador, de chefe de pastoral, seu título de padre, seu título de bispo. Vai com humildade na presença do Senhor. Deixa cair ali diante dele os títulos. Diz: meu Senhor, desce em meu socorro. Humilde. Pedir ao Senhor. A outra coisa que esse homem, inspirado por Deus, fez de uma maneira maravilhosa. Ele não pediu por si. Ele pede pelo filho. E quem pede por um filho, pede com amor. Que a minha oração, que a sua oração, seja uma oração de amor. E que esse amor nos leve a pedir para os outros, a rezar pelos outros. E o que foi que esse homem pediu? Pediu para Jesus curar o seu filho, que estava à beira da morte. No momento em que ele fez esse pedido, ele estava dizendo a Jesus: eu sei que tu tens poder sobre a morte. O que aqueles outros, ninguém conseguia acreditar. Um estrangeiro acreditou. Às vezes coisas que nós cristãos temos dificuldade em acreditar. De repente, por uma obra do Senhor, uma pessoa afastada de Deus acredita e se converte. Ele estava dizendo: se tem alguém que pode salvar o meu filho, este alguém é você, Jesus. Ele não era um funcionário do rei. Ele não era um homem assalariado. Ele não tinha poder, ele não tinha autoridade. Por que ele não contou com os médicos? Por que ele não foi buscar ali alguém que pudesse tratar do seu filho? Você não tenha dúvida que esse homem já tinha recorrido a tudo que ele podia. Ele já tinha buscado os médicos, não tenha dúvida disso. Mas aonde ele viu que os homens não podiam dar resposta para a necessidade dele, foi em Deus que ele foi buscar socorro. Ele foi buscar Jesus porque ele sabia que Deus estava com ele. Aos poucos eles foram descobrindo que Jesus era Deus. Mas quando ele foi lá, ele foi porque ele sabia que Deus estava com ele. E olha, Jesus não regateou com ele não. Jesus não aceitou a pechinche. Não baixou o preço. Ele viu a angústia, ele viu a aflição daquele homem. Mas Jesus o provou e o desafiou e disse para ele: se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis. Mas eu acho que todos nós já passamos por uma situação como este funcionário do reino, já? Você já viu o que acontece conosco quando nós estamos muito apertados? Quando a situação pega a gente assim para valer, de cheio, de vez. Você já viu como a gente fica pobre? A gente já não liga para as coisas que a gente tem. A gente não fica supervalorizando o trabalho. Porque aquela situação dura, difícil que eu e você enfrentamos, a morte de alguém, uma pessoa que a gente amava que adoeceu, o risco da gente entrar numa armadilha, numa cilada, risco de morte, risco de ser injustiçado, de ir por uma cadeia, o risco de entrar numa dívida, numa furada, de ser roubado, de passar uma grande necessidade. Nessa hora a gente se empobrece na presença de Deus. A gente fica só com o que é essencial.
Quando Jesus disse para ele, se não virdes sinais, prodígios, não acreditareis, o que foi que ele respondeu? Não teve discussão. Desce depressa. Desce depressa antes que o meu filho morra. Desce depressa porque eu preciso da sua ajuda. E no momento em que ele disse, desce depressa, eu acredito, independente dos sinais, porque é isso que ele estava dizendo para Jesus. Jesus disse, se você não ver um sinal, você não acredita. Ele, Senhor, não quero saber, desce comigo. Vem depressa, antes que meu filho morra, eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Jesus prova ele pela segunda vez. E diz para ele, vai, o teu filho está passando bem. Tem que acreditar. Porque se ele fosse sem Jesus, sem acreditar, ele poderia ter chegado lá, encontrado seu filho, pior ainda, e já não haveria tempo para voltar para buscar Jesus. Se ele não acreditasse, ele não teria deixado Jesus em paz, enquanto Jesus não fosse com ele. Ele acreditou. Eu disse para você que esta palavra é um sinal. É um sinal de que a palavra de Jesus vence a morte. A palavra de Jesus tem o poder de vencer a morte. Qual é a situação de morte que está na sua casa hoje? Qual é a situação de morte que você está enfrentando? A palavra de Jesus tem o poder de salvar você. A palavra de Jesus tem o poder de te ressuscitar. A sua simples palavra. Porque a palavra de Jesus não é como a nossa palavra. A nossa palavra às vezes é uma palavra fútil, uma palavra estéril, uma palavra que não causa nada nos outros. Mas todas as vezes que Jesus diz uma palavra, Ele vai com esta palavra que Ele diz. O próprio Jesus é a palavra viva de Deus. E sabe por que esta graça aconteceu? Porque este homem foi obediente à palavra do Senhor. A obediência à palavra de Deus levanta da morte. Se hoje você obedecer a esta palavra, você há de ser levantado. Se hoje você obedecer a esta palavra, o Senhor há de te reerguer. Obedeça a palavra de Deus. A gente olha para estas pessoas e dizemos assim, se eu pudesse ter estado no lugar deste homem, se eu pudesse encontrar Jesus, conversar com Jesus como ele conversou, você pode. Mas como agora? Você não vê Jesus, mas Ele está aí com você agora. Você não vê Jesus, mas Jesus está dizendo hoje a mesma palavra para você. Vai, teu filho está passando bem. Vai, eu ouvi a tua prece. Vai, eu vou responder a tua oração. Vai, eu estou cuidando da tua família. Vai em paz, eu vou abrir o caminho para você. Obedeça, meu querido. Obedeça, minha querida. A obediência à palavra de Jesus vence a morte. Aqueles que obedecem à palavra de Deus não morrem. E veja, se a palavra de Jesus foi capaz de tirar da porta da morte um homem que já estava indo, e essa mesma palavra vai fazer sair do sepulcro um que estava morto há 4 dias. Se a palavra de Jesus é capaz de fazer isso, muito mais o próprio Senhor será capaz de abandonar o sepulcro, levantar da morte Ele mesmo. A morte não venceu Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Acredite nisso. A morte não venceu. E um dia o que nós cremos pela nossa fé, nós veremos com os nossos olhos, os olhos espirituais que se abrirão, e você vai poder abraçar Jesus e dizer, eu sabia que o Senhor estava vivo. Eu acreditei que o Senhor estava vivo. Eu vi a sua presença junto de mim. Eu não pude te ver, Jesus, mas eu vi os teus passos ao meu lado. Bendito seja o nome do Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, nesta hora, que a graça desta palavra chegue à nossa casa. Assim como o Senhor disse a este homem, podes ir, teu filho vive. Diz a nós agora, Senhor, uma palavra de vida. Diz a nós agora uma palavra de salvação, Jesus. A todos que estão orando conosco agora, a todos nas casas dos quais o Senhor entrou, nos carros dos quais o Senhor entrou,
nestes ambientes de trabalho, neste presídio, neste hospital, nesta casa de recuperação, neste asilo. Senhor, entra pela força da Tua palavra no coração de todos nós que oramos a Ti agora. Eu estou pedindo por mim, Senhor, mas estou pedindo por cada irmão meu que está aqui neste programa, por aqueles que oram comigo, por aqueles que apresentam este programa, por aqueles que estão aqui nos bastidores, nas câmeras, na técnica, na direção, na produção deste programa. Eu estou pedindo que a Tua palavra de vida chegue ao coração de cada um deles, mas que a Tua palavra chegue também, Senhor, a todos aqueles que estão orando conosco, da sua casa, do seu carro, do seu trabalho, aonde quer que esteja, aonde quer que você esteja, deste hospital de recuperação mental, aonde você está orando conosco. Que o Senhor seja o seu consolo, que o Senhor seja o seu alívio, que o Senhor seja a paz do seu coração, que a sua tristeza de morte seja vencida pela alegria da vida agora, porque Jesus está te visitando. Eu estou orando, Senhor, e clamando com uma multidão de irmãos, que ninguém que ouviu esta palavra com fé deixe de ser visitado pelo Senhor neste momento. Senhor, seja a nossa esperança. Senhor, que a Tua palavra realize para nós o que nós precisamos. A este homem era preciso que o filho dele fosse curado. Senhor, Tu conheces a minha necessidade. Diga a Jesus agora: Senhor, Tu conheces a minha necessidade. Tu podes me curar. Tu podes me atender. Diga a Jesus o que você precisa que Ele faça por você. Pode orar, pode pedir. Porque o Senhor que vê o seu coração sabe que você não está em busca apenas de um sinal. O Senhor que vê o seu coração sabe que você precisa do que você está pedindo. Mas Ele também sabe que dando ou não dando você vai continuar com Ele. O Senhor que conhece o seu coração. Ore com fé ao Senhor agora. Diga para Ele qual é a sua necessidade nesta manhã. Porque o Senhor é poderoso para lhe conferir muito mais do que o que você está pedindo agora. Porque Jesus é poderoso para lhe alcançar como graça, muito além do que você pode pedir ou sequer imaginar. Ore ao Senhor. Sei, o meu milagre ainda vai chegar. Deus tem preparado o melhor para mim. Ele sabe a hora certa de agir. Sei que quando creio posso ir mais além. É a fé que move em mim a esperança. A esperança não engana. Estou à espera de um milagre. Não me canso de esperar. Sei que pode, se quiseres, minha sorte, minha vida mudar. Sei, o meu milagre ainda vai chegar. Deus tem preparado o melhor para mim. Ele sabe a hora certa de agir. Eu sei que quando creio posso ir mais além.
mim a esperança. E a esperança não engana. Estou à espera de um milagre. Não me canso de esperar. Sei que pode, se quiseres, minha sorte, minha vida muda minha sorte, muda minha sorte, muda minha sorte, Senhor. Muda minha vida, muda minha vida, muda minha vida, Senhor. Estou à espera de um milagre. Não me canso de esperar. Sei que pode, se quiseres, minha sorte, minha vida muda. Estou à espera de um milagre. Não me canso de esperar. Sei que pode, se quiseres, minha sorte, minha vida muda.